eu sei que mais cedo ou mais tarde o irmão vai dizer assim, não, Deus não é o criador do mal, né? Ainda mais como arminiano bom que o irmão é, Deus não pode ser o criador do mal. Então alguém que não é Deus foi o responsável por inserir o mal na criação divina. Satanás, ou o homem, ou os dois juntos, né? Um logo depois do outro, em aliança maldita. Isso resolve o problema? Olha, isso em si não resolve o problema. O problema, ele se dá de longuíssima data, né? Esse problema do mal. Qual é o problema do mal em termos teológico e filosófico, né? Teológicos e filosóficos, só para esclarecermos para quem nos assiste. Quando nós falamos do problema do mal em filosofia e teologia, nós estamos querendo falar sobre o seguinte: como que pode um Deus que, segundo os teístas, especialmente os cristãos, ele é onipotente, ele é onibenevolente, ele é onisciente, é um Deus que tem esses traços, ele coexistir com o mal e com o sofrimento no mundo. Como que isso pode? Isso, de forma muito resumida, é o problema do mal. E para tentar resolver esse problema, Heber, se você me permite, os teóricos, os estudiosos, filósofos e teólogos, eles criaram teodiceias. Teodiceia é um termo grego que, ao que tudo indica, foi criado pelo filósofo alemão Gottfried Leibniz, no contexto do início do século XVIII. E a palavra teodiceia vem da junção de duas palavrinhas gregas, theos, Deus, de que? Justiça. Isto é, resumindo, teodiceia é uma referência a toda a tentativa racional que existe no sentido de tentar conciliar tanto a existência de um Deus todo-poderoso, todo-conhecedor, todo-amoroso, com o mal e sofrimento no mundo. Então, são tentativas humanas, racionais, intelectuais de explicar como essas duas coisas que parecem que não fecham, não batem, podem coexistir. Bom, para isso, algumas teodiceias foram criadas. Algumas delas eu cito em Abacuque e outras eu cito no livro de Jonas, tá? Se as pessoas lerem o livro de Abacuque a partir ali da página 66 e alguma coisa, e o de Jonas, o comentário a partir da página 76, vão encontrar as principais teodiceias que existem no mundo e que lidam com isso. Eu vou citar algumas, se o irmão me permitir, para nós contextualizarmos essas tentativas, como os estudiosos têm lidado com isso. A primeira teodiceia, que é a mais óbvia, e o irmão já a citou, apesar de não mencionar o nome, é a chamada teodiceia do livre-arbítrio. O que ela diz? O mal em geral presente no mundo, ele é resultante do mau uso da liberdade, quer por anjos inicialmente, daí um anjo bom que a tradição chamará de Lúcifer e depois é chamado de Satanás ou diabo, e que experimenta a queda, e no contexto terreno, Adão, que também faz mau uso da sua liberdade e acaba arrastando não somente ele mesmo, mas toda a humanidade nesse contexto. Então é a teodiceia do livre-arbítrio. O mal, no sentido geral, existe como mau uso da liberdade dos anjos e dos homens. Eu diria que eu estou muito bem alinhado nessa perspectiva e eu, talvez ao longo do programa, eu tentarei explicar que, em geral, os males, em última análise, no mundo, eu estou usando aqui males, tanto me referindo ao mal moral, o mal que ele é resultado de uma ação deliberada de um homem, de um ser humano praticada contra si mesmo ou contra o outro, assaltos, roubos, furtos, pedofilia, corrupção, e também males naturais, tufões, furacões, tsunamis, maremotos, terremotos e assim por diante. Então, todos esses males, e a filosofia que nos classifica entre males morais e naturais, em última análise, nós podemos remetê-los na sua origem ao mau uso da liberdade de anjos e homens. Então, ponto. Uma segunda teodiceia, que ajuda em partes, mas não totalmente, eu diria que a teodiceia do livre-arbítrio já é mais feliz, embora talvez não seja perfeita, é a teodiceia educativa. Ela vai dizer, o mal é pedagógico, né? O mal nos ensina uma série de coisas boas e lições que nós não aprenderíamos apenas com o bem. Então, o mal tem muitos aspectos pedagógicos, só que esse tipo de resposta não soluciona todo o problema. Porque como que você vai explicar
para uma mulher, vamos contextualizar, nós estamos hoje numa das maiores, a maior pandemia da história. Como você irá explicar para famílias, para pessoas que perderam todos os familiares ou vários deles e você vai dar um tapinha nas costas e dizer, não se preocupe, porque o mal é pedagógico. Aí ela vai virar para você e vai dizer, é pedagógico porque não foi o seu pai que morreu, não foi a sua mãe, não foi o seu filho. Eu perdi 5 pessoas na família. Eu que sou pastor de uma igreja pequena, eu tive caso de uma irmã lá que perdeu 2 familiares e uma outra irmã que perdeu 2 familiares em menos de um mês. Perdeu uma irmã biológica, deu menos de um mês, ela perdeu outra irmã. Misericórdia. Não necessariamente uma delas de Covid, a outra não, mas em menos de um mês. E essa pandemia tem, infelizmente, proporcionado essa triste experiência. Pessoas que perdem mais de um familiar. Não só por ela, né? Exato. Nós tivemos aqui uma pessoa conhecida que perdeu a mãe porque ela estava se tratando de câncer na fase final do tratamento e o tratamento foi interrompido por causa da pandemia. E ela morreu de câncer. Perfeito. Então, é triste, mas então essa teodiceia educativa ela é complicada porque que tipo de pedagogia a pessoa que morreu do mal teve, se ela morreu? Então, ela não atinge todos os itens. Uma terceira teodiceia, Heber, ela é chamada teodiceia escatológica ou teodiceia de recompensa. E ela diz o seguinte, olha, todos os males e bens praticados neste mundo ainda terão a sua devida recompensa no futuro. Isso, todos os cristãos creem nisso. Mas, de novo, ainda não resolve totalmente o problema. Mas e aqueles caras que cometeram crimes de colarinho branco? A gente está repleto de exemplos no nosso contexto, sobretudo brasileiro. O sujeito vive até 80, 90 anos, com saúde. Mas na vida por vir ele pagará. Mas e nessa vida? Então, cria aquela situação. Mas depois nós temos uma outra teodiceia, que é a chamada teodiceia adiada. Ela é um subproduto da escatológica ou de recompensa. Ela vai dizer o seguinte, no porvir nós saberemos o porquê, a razão de todos os males e sofrimentos, quer em contextos morais ou naturais, terem sido permitidos por Deus. Não resolve muita coisa, porque eu estou sofrendo aqui agora. E você tem outro tipo de teodiceia, muito usado, inclusive, por nós cristãos, que tem um fundo bíblico, mas talvez não resolva tudo, que é a teodiceia de comunhão. Ela está dizendo o seguinte, quando nós sofremos, nós experimentamos a presença e a comunhão divinas, o consolo divino como nunca. Então, é aquela coisa, eu estou no vale da sombra da morte, mas não estou sozinho, Deus está comigo. Então, Deus, ele possibilita ou permite o mal, o sofrimento e a dor, para sabermos que não estamos sozinhos neste mundo, mas Ele sempre está conosco em meio ao sofrimento. Então, estas são as explicações principais. Existem outras, todas elas, aliás, principais, estão citadas nos meus 2 livros, de Abacuque, o comentário e Jonas, para os interessados. Então, estas são as principais explicações.